1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o 11. Eu quero estar falando hoje sobre a manifestação do Espírito, sobre operação de milagres, sinais, cura, libertação. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 diz assim: estão me escutando bem? Então, a palavra do Senhor nos diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz: Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu vou continuar lendo, mas eu quero que você fixe isso na sua mente. Esse verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas só um é o Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como o quer. Amém? Veja, essa questão do poder do Espírito Santo distribuindo dons e operações no meio da igreja a todos, não é só para os apóstolos, ou para a época da igreja do primeiro século, e isso é bem evidente na Bíblia, e eu vou estar falando isso hoje aqui, amém? Porque tem determinadas denominações, determinadas igrejas, ou líderes, ou pastores, que acham que os dons cessaram ali com os apóstolos. Eles pegam uma passagem que está no capítulo, um pouquinho mais para frente, capítulo 13 de Coríntios, versículo 8, que diz assim, ó: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Por quê? Em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, enigma, mas quando veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecido serei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três. O maior é o amor. Veja, esse texto que nós acabamos de ler aqui agora, não o primeiro, mas esse segundo, diz o seguinte, que vai chegar um tempo que as línguas cessarão, as profecias cessarão, os dons cessarão. Está me entendendo? E ele diz o seguinte: porque hoje em parte profetizamos, em parte conhecemos, mas quando chegar o que é perfeito, essas coisas serão aniquiladas. Eu te pergunto, o que é perfeito já aconteceu? O que é sublime já aconteceu? Nós estamos vendo Jesus face a face, porque ele diz, ó, eu ainda estou numa fase que eu não compreendo muitas coisas, mas vai chegar um momento que nós veremos face a face, e aquilo que é me revelado, aquilo que é me dado por discernimento, por profecia, pela palavra de sabedoria, por revelação, não precisará mais, porque eu verei face a face. Eu não ouvirei mais de terceiro, eu ouvirei diretamente dele. Então, para que haverá profecias? Porque eu já estou junto com ele. Para que eu vou precisar de dons de cura? Porque não haverá mais o que curar. Está me entendendo? Mas isso não aconteceu, tanto é que nós estamos lendo aqui agora,
Nós vamos fazer um estudo rapidinho, de 3 capítulos, do 12, do 13 e do 14, e você verá claramente que o apóstolo Paulo não está falando, os dons de cura, essas línguas, a profecia, a revelação, está distrito somente aqui para nós. Não, ele está falando para a igreja toda. Tanto é que ele fala claramente no versículo 7 aqui, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ele não está falando, mas a manifestação do Espírito foi dada aos apóstolos, aos 12, somente aqueles que estiveram com Cristo Jesus aqui no seu ministério terreno. Ele não está falando isso, ele está escrevendo uma carta direcionada à igreja de Jesus. E ele fala, a manifestação do Espírito, quando ele derrama a palavra de sabedoria, de conhecimento, de poder, é para a igreja, e será assim até a volta de Cristo. O problema é que muitos falam, não, os dons cessaram, não tem mais profecia, não tem mais cura, mas também há o dom do conhecimento, mas eles continuam falando do dom do conhecimento. Porque até isso também aqui, igual nós lemos no capítulo 13 aqui, vai ser aniquilado, porque nós já vamos estar conhecendo ali diretamente, essa revelação não vai precisar mais. Então, eu quero que você compreenda aqui nesta noite, neste lugar, que a manifestação poderosa, de uma forma sobrenatural, com curas, com prodígios, sinais, milagres, pessoas sendo libertas de espíritos malignos, pessoas sendo curadas, enfermidades sendo sanadas, milagres inexplicáveis, coisas extraordinárias, não ficaram apenas ali, nas primeiras páginas da Bíblia aqui do Novo Testamento, não ficou distrito para a igreja do primeiro século, não, e eu vou mostrar também por que nós não vemos tanto hoje, é bíblico, mas não quer dizer que não tenha ou que Deus não faça, amém? Quem está me entendendo, diga amém. Porque é bem claro, a manifestação do Espírito é dado no sentido de útil, ou seja, quando estiver precisando de um derramar de algo, ele vai fazer, mas isso acontece quando a igreja buscar. No capítulo 12 que nós lemos, no versículo de número 34, versículo 31, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, Paulo diz o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Por que Paulo está falando isso? Porque isso é para a edificação da igreja. Paulo está falando no versículo 31 do capítulo 12 de Coríntios, procurem com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Todavia, antes dele falar isso, ele estava mencionando sobre a igreja em unidade. Ele estava falando o seguinte, na igreja aqui tem gentios, tem judeus, tem homens, tem mulheres, tem pessoas que exercem ministérios, tem doutores, mas também tem pessoas ali que são mais humildes, mais simples, cada um agindo ou fazendo alguma coisa ali na igreja. O problema é que tem uns que se acham superiores e falam tipo, eu sou o olho, e eu vou então desprezar o pé. E ele fala, vocês são membros de um corpo. Vocês têm que entender que a unidade, que é o crescimento e que a manifestação do Espírito ocorre para o crescimento bem ajustado do corpo de Cristo. Então não adianta você ficar procurando dons, não adianta você ficar procurando, eu queria ter o dom de cura, eu queria ter o dom de milagre, eu queria estar profetizando, eu queria ver essa igreja aqui pegando fogo com tantas coisas, com as manifestações do poder de Deus. E Paulo fala, ótimo, excelente, a manifestação vai vir como é útil. E busque com zelo os melhores dons, ou seja, tem dons que são melhores do que os outros, porque Paulo está falando isso. Só que ele diz o seguinte, no capítulo 14, eu quero dar mais uma explanada. Porém, eu falei dos dons, e eu comecei a falar da unidade da igreja, porque vocês têm que entender
que não adianta ter os dons, mas não entender qual é o caminho mais excelente, e o caminho mais excelente é o amor. Pô, aí ele começa no capítulo 13 de Coríntios aqui, dizendo o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine, ou seja, de nada serviria. Não adianta nós ficarmos, eu quero estudar, eu quero ser um homem versado na Bíblia, ter a revelação, que lê, extrai e joga lá na igreja, e que impõe a mão sobre os enfermos, e eles são curados, e eu olho para alguém, dou uma profecia, oh, coisa tremenda. Pois é, mas se não tiver o amor, nada adianta, entenda, porque os dons, a profecia, as línguas, as curas, a operação de sinais, milagres e maravilhas, um dia passarão quando chegar o que é perfeito, porém o amor vai permanecer. E ele está falando, tudo isso é para o crescimento do corpo de Cristo, mas o crescimento do corpo de Cristo, esses dons, essas operações são acessórias, o principal é o amor. A igreja tem que entender o que é ser um, o que é viver em unidade, o que é olhar para o outro e falar: meu irmão, eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para te servir. Mês passado eu fiz uma série de ministrações sobre maturidade. Caso você queira, vai lá no YouTube e assista. Eu abri essa série de ministrações sobre maturidade com um subtema chamado relacionamentos. E eu até falei, poderia ter chegado lá naquela parte de Hebreus, que fala sobre alimento sólido, quando eu era criança e tudo mais. Não, eu peguei uma passagem no qual Jesus pega uma criança, põe no meio e fala o seguinte: vocês querem ser o maior no reino de Deus? Aprendam com essa criança. Quer ser o maior no reino de Deus? Sirvam uns aos outros. Quer ser o maior no reino de Deus? Entenda que igreja não é um CNPJ, igreja é um organismo, igreja é um corpo. Nós colocamos CNPJ aqui na estrutura, porque nós estamos num governo, mas a verdadeira igreja não é aquela placa lá fora, ou em qualquer estabelecimento. Igreja somos nós. E quando chegar lá no céu, não vai ter o grupo da Batista Cristã. Aqui, estou chegando aqui o grupo, ali, eu nem conversava muito lá na terra, né, com aquele grupo daquela igreja. Então, sabe como é que é, né? Não, aqui nós temos o nosso grupo, nós temos a nossa célula aqui, que a gente estava sempre junto, mas chegou lá no céu, é a nossa patotinha, queridos. Igreja não é isso. Igreja não sou eu, mas aqueles que eu tenho afinidade. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é quando nós entendemos o que é ser um. E queridos, quando a igreja entende o que é ser um, quando a igreja entende o que é servir um ao outro, quando a igreja entende o que é amar verdadeiramente, este amor aqui, de Coríntios 13, queridos, a manifestação do poder de Deus acontece. Quando nós formos em um só coração, em um só propósito, em uma só alma. Quando não tiver mais barreiras, quando nós orarmos num propósito vivo, quando não tiver mais o eu, quando não tiver mais os nossos achismos, mas estivermos ali debaixo de uma missão, debaixo de uma palavra. E a palavra que eu estou dizendo aqui é o seguinte: vamos amar como Ele nos amou. Vamos aprender este princípio que Paulo está falando. É interessante, eu digo, busquem mesmo com zelo os melhores dons, mas muitos de vocês estão buscando, não é para o benefício do corpo, mas o seu próprio. Porque a igreja do primeiro século, queridos, hoje em dia, nós vemos aí, chegou ali o homem de Deus, o profeta, o raio-x de Deus, e nós colocamos todo o poder ali na vida de uma pessoa. Mas a igreja bíblica, a igreja do primeiro século,
todos, muitos ali no meio, não tinha ali o apóstolo principal não, eram muitas pessoas profetizavam. Nós vemos até mesmo as filhas de Felipe, 4 meninas, moças, profetizando, amém? E fazendo a diferença, mulheres ali servindo o ministério de Cristo, ajudando. Nós vemos ali a igreja funcionando de uma maneira tremenda, mas por amor, dedicados em um só coração. E quando nós estamos em um só coração, não olhando mais para aquilo que é meu, mas para aquilo que é nosso, ou seja, não é o meu grupo de oração, não é a minha família aqui na igreja, não, é a nossa família. Eu não vou preocupar só com os meus filhos, eu vou preocupar com os meus, mas também dos outros. Quando eu vejo aqui, por exemplo, nós temos as nossas salinhas de crianças, nós temos mães aqui, e muitas mulheres aqui têm filhos, elas podem cuidar delas, mas também olhar para os dos outros, amém? Você que é pai aqui, você tem seus filhos, não, nós vamos montar aqui um grupo aqui, ó, de adolescentes, de jovens aqui, um grupo de oração, vamos nos reunir na casa para cuidar dos filhos um dos outros, não só do meu, mas também do seu, vamos orar, vamos entrar aqui. Poxa vida, um dia o meu filho estava ali, ó, preso nos vícios e foi liberto, eu quero te ajudar também, para que o seu filho venha a ser liberto desses vícios. Nosso problema é o seguinte: meu filho foi liberto, amém? Aí o outro vem chorando as pitangas, sofrendo, você fala, é porque você é culpado, mas ele não olha para ele também, as lutas que ele passou. Igreja é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ser igreja saudável, curada, transformada, viver neste amor aqui de Coríntios 13, é quando alguém fala assim: meu irmão, eu comprei um carro zero, e você fala, aleluia, glória a Deus. Vamos sair, eu vou pagar ali um x-salada para você, comemorar a sua conquista. O problema é que muitos, quando alguém compra um carro, o que ele fala para o irmão? Rapaz, esse carro é uma embira, esse carro dá tanto problema, esse carro é tanto desgosto, queridos, ainda que seja, não fala. A pessoa chega alegre, amém, vai que a embira foi comigo, né? Com ele não vai ser, glória a Deus, amém. Talvez eu fui o sorteado, vou orar para que não seja contigo, que a montadora fez um carro melhor dessa vez, né? Mas vamos nos alegrar, vamos entender o que é o princípio do amor, da conquista, em ser família. Quando eu vou pegar meu filho, lá a escola dele, lá geralmente, toda semana tem prova, e ele chega, senta lá assim, ou então chega, pai, tirei tanto, eu vou lá, bate o revs aí, meu filho, tudo aí. Às vezes nem sei o que ele está falando direito assim, lá do que ele fez lá da matéria, mas amém, estamos aí. Você está feliz? Então também estou feliz. Vamos conquistar. Tirou um 7? Quanto que é a nota máxima? É 8? Então, próxima vez eu sei, vou profetizar, você vai tirar um 8, vai ser melhor ainda. E é desse jeito. Porque quando você está na família, você tem sentimento de família, principalmente aqueles que são pais, você quer ver o melhor. E o nosso sentimento aqui tem que ser esse. Amém? Meu sonho, o Samuel, tem gente que fala assim, o Samuel está cantando lá, mas se chegar alguém assim que canta mais também, será que vai dar um lugar? Meu amigo, já é seu. Eu não tenho negócio de lugar, que é meu lugar. A pessoa quer vir me ajudar, ajuda, querido. Eu quero ter várias equipes aqui, eu quero ter várias pessoas trabalhando, eu quero ter várias pessoas aqui, trabalhando para o reino, fazendo a obra. Esse que tem que ser o nosso sentimento de unidade, de servir uns aos outros. E Paulo está falando isso aqui, busque os melhores dons, mas não se esqueça, tem um caminho maior, tem um caminho mais excelente, e esse caminho é o amor. E se você quer viver a manifestação poderosa de Deus aqui, então vamos não nos esquecer daquilo que aconteceu lá no comecinho, logo depois da descida do Espírito Santo, como era o nosso coração. Vamos viver neste amor, nesta unidade, neste princípio. E aí no capítulo 14 de Coríntios aqui, que nós estamos lendo, Paulo diz o seguinte, depois de ele ter feito essa explanação do amor: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Amém? Eu não vou falar aqui tudo do capítulo 14, porque
estamos numa série de mensagens, então depois um dia eu posso falar do que é profetizar, dom de cura, mais especificamente. Mas eu estou querendo dizer aqui o seguinte, que Paulo disse: procurem com zelo os melhores dons, mas não se esqueça da principal finalidade, que leva esses dons a serem distribuídos, que é a unidade, que é o crescimento saudável do corpo de Cristo, da igreja do nosso Senhor Jesus. Sem placas, sem facções, sem divisões, cada um não olhando só para aquilo que é seu, mas também de todos, crescendo em todas as áreas, seja espiritual, como financeira, como de família. Seguir o amor. E queridos, manifestação do Espírito Santo é isso. E eu digo mais, com isso que eu estou falando aqui agora, o derramamento da manifestação dos dons não é apenas uma questão de fé, mas está no propósito correto, e o propósito é ser uma igreja unida. Não se esqueça disso. Até hoje eu não recebi o dom de cura, eu estou orando. Por quê? Porque a questão não é só fé, é entender o propósito. Eu vou jejuar 40 dias no monte para Deus me dar o dom de cura. Eu já vi muitas pessoas fazer isso. Eu me lembro quando era jovem, igual esses guris aqui, ó, tá o Ávila, tá o Natan, tá ali o Gabriel, o Davi e outros mais aí. O nosso sonho, quando eu vi assim, falar, ó, um pastor foi lá e ele orou e pessoas foram curadas, cegos enxergaram, surdos ouviram, pessoas que eram estéreis foram mãe de filhos. E eu falava, nossa, eu tenho que orar para ter um dom desse. Imagina eu chegar um dia na igreja e orar assim, todo mundo vai falar, nossa, o Samuel curou pessoas, olha, ele é o cara. Mas eu era adolescente, né? Mas tem pessoas que têm a mesma mentalidade. Para que você quer? É para fazer o seu nome, o seu renome? E aí você tem fé para buscar, mas o propósito real da manifestação do poder de Deus na vida de alguém é esquecida, e é por isso que muitas vezes não é derramado. Eu vi esses tempos atrás aí um pregador falando o seguinte, ó, eu quero orar para Deus curar, mas primeiro manda o Pix. Vocês já viram esse tipo de gente? Não, mas o que é isso? No livro de Atos lá, está Pedro e João subindo para o templo, e ele fala, ó, eu não estou aqui agora nem com prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Tomou ele pela mão e disse, levanta-te e anda. E o coxo levantou e saltou, e entrou no templo louvando, glorificando a Deus, e aquele testemunho fez muitas pessoas, milhares de pessoas se converterem, porque ele amou aquela pessoa. Amém? E queridos, os dons, eu acredito no poder sobrenatural de Deus se manifestando neste lugar aqui, na sua casa, até mesmo ali num GO, até mesmo ali numa reunião de grupo pequeno na sua casa, quando além da fé, você entender o propósito do que é ser igreja. Sabia disso? Abra sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 4. Vou explicar melhor o que eu acabei de dizer. Atos capítulo 4, versículo 32. Quem está sendo abençoado aí, diga amém. Amém. Olha só, essa passagem é o início da igreja. Talvez alguns anos depois, mas bem no início, depois da descida do Espírito Santo, distribuição de dons. E nós vemos uma igreja que era visitada constantemente pelo poder sobrenatural, com sinais, prodígios e maravilhas. Mas observa como é que era o coração deles. Atos capítulo 4, vamos ler do versículo 32 ao 35, diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus,
E todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que tinham. Olha só, a Bíblia diz que o coração deles era tão a alma deles era tão unificada, e eles estavam vivendo no meio de perseguição, e muitos tiveram casa confiscada, ou foram mandados embora, ou não conseguiam um emprego por causa da sua fé. Aquele que tinha o seu emprego, ou que tinha alguma renda, alguma coisa, e tinha uma vida abastada, ou uma coisinha que poderia dividir, o que ele fazia? Ele ia, vendia e colocava nos pés dos apóstolos, e falava o seguinte: ó, ajuda aí os necessitados, para que a fé deles não venha perecer. E repartiam, e ajudavam. Aquele que tem uma roupa, dava uma roupa para outro que estava precisando. A igreja perseguida, mas viva em amor, em cooperação. E a Bíblia diz que a abundante graça era derramada sobre esse povo. O poder de Deus visitava eles de uma maneira tremenda. Lá não tinha esse negócio assim, ó, fulano de tal, um ajuda, o outro não ajuda. Não, muito pelo contrário, as pessoas ali tinham um amor muito grande, desprendido, e por isso eles eram tão abençoados. E aí logo depois disso que eu li aqui, acontece tem um José lá que oferta uma casa, é uma bênção. Aí depois vem a história de Ananias e Safira, que fala que vendeu, mas não vendeu direito, e dá um preço. Acontece uma tragédia por causa dessa mentira, para você ver o tanto que a santidade, a consagração era tão grande nesta época. E aí, ato contínuo, a Bíblia diz que desceu um grande temor sobre a vida deles, daquela igreja. E no versículo de número 12, continua aí comigo agora, no capítulo 5, Atos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. Ou seja, uma igreja, ainda que está sendo perseguida, algumas pessoas até com medo de ficar perto deles, mas eles estavam do lado da igreja. Esse povo é diferente, esse povo está fazendo a diferença aqui neste lugar. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Povo perseguido, não podendo nem se reunir direito. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia, sinais, prodígios e maravilhas acompanhava aquele povo que tinha só um coração, uma só alma, um só propósito. E a Bíblia diz que cada dia essa igreja crescia, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente para Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Todos eram curados, até a sombra de Pedro curava. Passava ali, eles tinham fé e colocava e curava. Por quê? Porque eles estavam sendo uma igreja saudável, sarada, unida. Amém? Olhando para a dor uns dos outros, ajudando uns aos outros, cuidando dos órfãos e das viúvas. Tiago mesmo fala que a verdadeira religião é nós cuidarmos dos órfãos, das viúvas e guardar-se da corrupção deste mundo. Eles entendiam isso, eles viviam em consagração e cuidando daqueles que eram mais frágeis. Amém? Nós aqui como igreja procuramos fazer, esses tempos atrás mesmo, nós pegamos ali umas 10 pilhas de roupa e levamos lá para o lixão, ajudamos com cesta básica, mas isso aqui é o começo, é o básico. E as outras coisas? E pessoas que estão aqui enfermas, precisando de estar ali, mais próximas uns dos outros, para orar uns pelos outros. Pessoas com sentimento de abandono,
com feridas na sua alma, rejeitadas. E às vezes nós estamos ali pensando: o que eu vou fazer aqui agora? A gente não tira nenhuma, nem 2 horas da nossa semana para ser igreja na casa nossa ou na casa de alguém. Não é verdade? Queridos, igreja não é somente o domingo, mas é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Amém? Igreja, você fala assim: hoje aqui em casa eu vou fazer uma reunião e a minha família vai escutar a palavra de Deus, e nós vamos orar e pessoas vão ser transformadas. Talvez você mora longe, talvez não tenha muito tempo, e uma vez por semana, durante 2 horinhas aqui, que você vem e louva a Deus, é muito pouco. E é por isso que nós vemos tantas pessoas fracas na fé, sofrendo, porque não estamos alimentando. A Bíblia diz que todos os dias eles se reuniam. Atos capítulo 20, de casa em casa. Queridos, nós precisamos resgatar os princípios da igreja do primeiro século. Nos reunimos aqui no grande templo, mas também durante a semana nas casas, porque nas casas milagres acontecem nas famílias. Amém? Glória a Deus. A igreja do primeiro século foi um exemplo, mas depois foi definhando, foi se afastando da palavra, e de repente se esfriou de vez. Mas eu estou vendo que Deus tem resgatado. Nós estamos vendo aqui nos últimos 500 anos, a igreja foi começando a passar por um processo de reavivamento. No ano de 1900 teve um grande derramado do poder de Deus, e nós estamos vendo aqui as igrejas hoje em dia não ficando apenas aqui num templo, num lugar maior, mas também se reunindo nas casas. Igual a igreja do primeiro século, eles se reuniam em grandes locais, igual quando nós vemos na descida ali do Espírito Santo, tinha 120 pessoas, mas também nas casas. Por quê? Casa lembra família, e a igreja precisa ter um conceito também de família. Uma grande família também se reunindo como pequenas famílias ali nos lares, para restaurar, para sarar essa geração. Amém? A manifestação do poder de Deus vai acontecer, não somente quando eu orar aqui, pessoas serem curadas, mas até lá também na sua casa, você pode orar, e pessoas serão transformadas, alcançadas, ministradas pelo poder de Deus. Eu me lembro uma vez, quando eu fiz uma reunião, eu era solteiro ainda, morava na casa dos meus pais, eu fiz uma reunião ali, chamei algumas pessoas, e ali nós oramos, e tinha um enfermo, e nós oramos pela vista dele, que o cara era quase cego. Nós colocamos a mão e oramos, e logo depois veio o testemunho: aquela pessoa nem óculos está usando mais. Poder da fé. De pessoas chegar sem voz, a gente orar, a pessoa recobrar a voz, chegar ali mancando, com um problema na perna e ser curado, orar para uma pessoa que nunca teve filho. Eu orei pelo menos para umas 2 ou 3, e elas tiveram filho depois. Eu até profetizei para uma: estou vendo você ser mãe. Mas não é tipo assim, pega aí, não. Deus inspirou de um jeito que eu falei: vai ser mãe. E foi. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, mas aí a gente tem que estar ali no óleo, na unção, na consagração, no mesmo Espírito. Foi quando teve um grande avivamento, e o avivamento, o maior símbolo dele, é quando a igreja está unida. Não tem ninguém achando-se superior do que o outro, não. E isso é bênção. E a minha oração, queridos, esse jejum que a gente fez, o propósito que a gente está andando, este ano que é o ano de renovo, é ser renovado para vivermos a igreja do primeiro século aqui. Amém? Com esse derramar do poder de Deus. Quem está entendendo o que estou falando? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E eu acredito no poder da oração. Eu acredito. Nós não podemos ficar preocupados: vou ficar reparando ali o barulho que o ventilador está fazendo. A gente tem que reparar o seguinte: Samuel, você está pregando aí, e eu estou reparando que a gente está precisando de viver isso. Isso não está acontecendo, o problema não é com Deus, não, o problema está em nós. Semana passada eu até utilizei um texto do livro de Hebreus, que diz o seguinte:
Sem fé é impossível agradar a Deus. O que eu falei? Que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de quê? De fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O problema não está em Deus, Ele continua poderoso, onipresente, onisciente. Ele continua o Criador, Ele continua sendo Deus. O problema não está nele, está em nós, que não estamos buscando a sua face. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, não por metade, não 30%, mas é de todo, é com toda a tua força. Nós falamos muito do grande mandamento: amarás, pois, o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Queridos, quando nós fazemos isso, alguma coisa acontece, porque você não desiste, você quer ver o milagre, você quer ver Deus agir, você não cansa, você não descansa, mas você segue firme até receber aquilo que você tem buscado. E é por isso que eu creio, esses sinais seguirão aos que crerem, ou seja, é todos, não é somente os pastores, não é somente os apóstolos, mas todos. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14, Tiago diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Quem são os presbíteros? São os líderes da igreja. E orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém entre vós está desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que fez converter do erro, do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. O que ele está falando aqui? A manifestação do poder de Deus. Está alguém entre vós doente? Chama o apóstolo Paulo, chama o apóstolo Pedro, porque só a gente tem esse poder. É isso? Chama os líderes da igreja. Ele nem lá estava, ele escreveu uma carta. Ou seja, é para a igreja daquela época e de hoje. Chame os presbíteros, ore por ele, coloque a mão ali, ó. E é um detalhe, muitas das vezes a gente acha que o poder está no óleo, mas o óleo nessa época aqui é como se fosse um remédio. Unja com óleo. É como se falar assim, ó, você está fazendo uso de medicamento, traz aqui esse medicamento, nós vamos orar por ele, em nome de Jesus aqui, ó, vai sarar. Isso aqui, ó, vai ajudar aqui, vai acabar. Ore, coloca a mão, vai sarar, vai ser curado, vai ser transformado. E ele diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ele fala também outra coisa, ó, pode ser uma doença física, é desse jeito, mas pode ser também algo ali, ó, interno, emocional, da alma, algo que está agindo no seu espírito. Chame então um desses líderes, converse, confesse até alguma coisa que está ali, ó, de errado no teu coração, e você vai sarar, e vocês serão sarados. É por isso que nós não podemos ficar distante. Tem pessoas que estão passando por problema, não chama ninguém, fala, ó, deixa eu falar aqui contigo, aconteceu isso com a minha vida, vamos orar comigo. Ele fica guardando tudo para si. Veja que Tiago está falando aqui de uma cura, tanto no físico, como também interior. Isso é para hoje. Quem está entendendo, diga amém. Isso é para hoje. E ele faz até um exemplo aqui, ó, tá vendo Elias, que foi aquele homem tremendamente usado por Deus, que fogo do céu desceu, e ele orou para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio, e depois ele orou de novo, e choveu. Ele
moveu até mesmo a natureza, mas ele era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas paixões. Ele não era alguém sobrenatural, mas ele servia com fé alguém sobrenatural. Quem está me entendendo, diga aleluia. Glória a Deus. Para terminar aqui, por causa do tempo, entendemos então que quando a igreja entende o seu propósito, o ser bíblica, o sobrenatural acontece e ocorre o descrito em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz: em verdade vos digo que tudo quanto ligardes na terra será ligado e o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Queridos, essa igreja é quando nós nos unimos num propósito, numa missão, numa palavra. E ele está dizendo aqui, ó, se vocês concordarem, não adianta, o Yuri pediu uma oração, só que eu vou orar, ele está pedindo para quê? Não, para o cabelo dele crescer, mas eu vou orar para o cabelo cair, a pastora vai orar para o cabelo dele ficar loiro. Cada um ora para uma coisa. Não, espera um pouquinho, tem que concordar. Está alguém possuído por um espírito maligno, aí chega o Lucas e fala, sai, e o Vitão fala, está amarrado. Espera um pouquinho, é para sair ou para ficar amarrado? Não, tem alguém ali com problema na perna, eu vou orar, anda, e o outro fala, pula. Mas espera um pouquinho, é para andar ou para pular? A gente tem que concordar em alguma coisa. E uma oração desencontrada, tem gente que ora uma coisa, o outro ora outra e não vai. Não adianta, mas espera um pouquinho, o que você quer que eu faça? Não está concordando. Se nós concordarmos em unidade, em um só coração, com o mesmo propósito, queridos, a Bíblia está dizendo aqui, pedindo, nós vamos ligar, porque seremos igreja. Jesus está ali se fazendo presente. E para finalizar aqui o último texto, eu poderia citar mais, porque a Bíblia está dizendo que nós devemos procurar os dons, a manifestação do Espírito, segundo o propósito útil. Então eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte, não deixa de buscar. Hoje vai se levantar jovens, homens, mulheres aqui, que talvez está parado, mas você vai começar a entrar no propósito. Eu quero ser usado poderosamente na profecia. Quero ser usado poderosamente no dom de cura. Quero ser usado poderosamente com a palavra de sabedoria, com a palavra de conhecimento. O interesse é isso aqui hoje. O que eu tenho que fazer? Pegue isso tudo que eu falei aqui agora, em 1 Coríntios capítulo 12. Em Mateus capítulo 7, versículo 9, mas vamos finalizar com Lucas capítulo 11, versículo 9. Diz assim, eu poderia abrir até em Mateus, mas eu achei essa parte aqui melhor de Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 9 até o 13, diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, a quem busca, acha, a quem bate, abri-se-lhe-á. Qual pai dentre vós, se o filho pedir um pão, dará uma pedra, ou se pedir um peixe, dará uma serpente? Ou também se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo os maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Você vai estar pedindo o quê? Senhor, derrama sobre mim o teu poder. Senhor, eu estou buscando de ti esses dons. Me capacita, porque eu quero ser usado aqui para transformar vidas, para ver o crescimento da tua igreja, para ver, meu Deus, milagres acontecendo, sinais acontecendo, famílias sendo curadas, pessoas sendo transformadas, seja no físico como no íntimo, no espírito, na alma. Que onde há tristeza venha sair e venha o teu espírito ser cheio. Que, meu Deus, me dê uma palavra, um discernimento de olhar para alguém e falar: meu irmão, deixa eu orar contigo aqui, porque eu estou sentindo qual está sendo o teu problema.
profetizar na tua vida. Paulo mesmo diz aqui, ó, no final, no capítulo 14, ó, muito bem, é muito bom vocês falar em línguas, porém, ó, entenda que a língua não é para ficar falando na igreja, línguas, variedade de línguas, porque se não tiver algum ali para interpretar, não vai adiantar. Do que adianta você falar 10.000 palavras? Eu prefiro que você fale 5 palavras, na língua que todo mundo vai entender, do que 10.000, porque as línguas são para edificação do espírito seu. Mas de todos os dons, ó, procure buscar mais o de profetizar, porque o profetizar pode transformar vidas. O profetizar pode ali, ó, encher corações. A pessoa pode chegar ali e de repente ter uma palavra que vai falar: poxa vida, isso aqui é para mim. Amém? Talvez pode ter alguém aqui hoje que falou: poxa vida, eu estou precisando de uma palavra de esperança. Deus, se o Senhor estiver lá, fala com Samuel, ou com quem for ministrar, que hoje aqui, ó, nesse horário, 1h30, eu tive esse pensamento, e foi um pensamento assim no meu coração, deu um aperto no meu coração nesse horário. Confirma comigo lá, na pregação de hoje, como ministrante. Imagina, essa pessoa pode estar aqui, e Deus acabou de dar resposta para ela. À 1h30, você pensou assim, amargurado, uma coisa, mas Deus me dá uma palavra hoje, eu vou no culto, talvez nem estou querendo, mas hoje, nesse momento, está aqui meu coração queimando, fala comigo. E hoje Deus está não apenas falando na mensagem, mas falando diretamente contigo. É começar a dar umas palavras assim, e Deus pode fazer, e Deus pode agir. Deus pode começar a usar pessoas e falar: ó, sexta-feira, antes de você dormir, você colocou a cabeça no seu travesseiro e pensou: o que será da minha vida? Foi ou não foi? O que eu estou fazendo com a minha vida? Quais são os projetos? Deus, fala comigo essa semana. E Deus pode estar falando, Deus pode estar ministrando, Deus pode estar agindo. Quantos creem nisso? Amém? Queridos, hoje nós temos poucos minutos mais, mas esse mês, até o final, nós veremos testemunhos aqui de bênção. E hoje nós vamos estar orando por cura, por libertação, por transformação. Tem irmãos aqui que oram, eu vou pedir a ajuda de vocês, porque que nem eu acabei de falar aqui, não é um que vai fazer diferença, é a igreja. E a unidade, é orar uns pelos outros. Nós temos aqui pessoas que já têm tempo na igreja, que oram, já passaram por treinamentos, são líderes. Vamos procurar orar por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por problemas, por aqueles que estão desanimados, porque dom que a gente vai estar buscando aqui não é só o de cura, mas também é uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento, a profecia, uma palavra ali de fé. E saindo daqui, vamos começar a montar aqui assim, ó, projetos, planos, ó, vamos sarar as famílias. O que está acontecendo aqui vai estar também alcançando pessoas que não estão aqui por enquanto, mas em nome de Jesus vão estar, e vai começar transformando os lares. Amém? Se coloque de pé, por favor.